essa lei não foi questionada, entrou em vigor desde 2005, e é possível, portanto, com base nesse precedente legislativo, eventualmente criar a ideia de que cabe iniciativa popular, ainda que possamos tratar de uma competência reservada. É uma ideia, então, para ampliar também a questão da participação popular. Pensando um pouquinho na utilização do plebiscito, do referendo, aqui nós temos que ter um certo cuidado, porque, é claro, ele é possível, o Estatuto da Cidade, apesar de ter vetado, a Constituição prevê, nós temos a própria lei nacional que fala da disciplina do plebiscito do referendo, portanto, não é afastado. E no artigo 4º, embora no artigo 44, 45 ela tenha sido vetada, no artigo 4º ainda faz referência ao referendo do plebiscito. Muito bem, poderíamos pensar, será que a população, por meio destes instrumentos, poderia evitar a construção, por exemplo, de uma usina de compostagem? Será que é cabível? Aqui eu já dou indicativo para os senhores de que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque apesar da amplitude desse instrumento, nós precisamos fazer uma interpretação sistemática. Passa pela mesma discussão, será que uma cidade pode afastar a possibilidade do meio de plebiscito ou referendo da construção de um presídio, ou que não é nada atraente para o município? Nós temos que fazer uma interpretação sistemática, porque, à luz da Constituição, a próprio Estado, a União, eles têm este dever. O que no máximo deve ser feito é a construção respeitando a legislação urbanística. Se o plano diretor eventualmente não permite determinada área, isso deve ser respeitado. Agora, abandonar a ideia ou rejeitar de pronto não é possível, sob pena da gente não executar outras políticas que os entes federados acabam tendo o dever constitucional. E existe uma discussão nessa também com o acórdão em São Bernardo do Campo. Então, partindo desse mesmo pressuposto e voltando na questão das usinas, eu estava pensando exatamente a respeito, porque se nós temos uma lei de política nacional dos resíduos sólidos que dá um indicativo que até agosto desse ano, de 2014, eu não posso ter mais lixão, e que eu tenho toda a implementação de instrumentos de tratamento, como, por exemplo, usinas de compostagem, aterros, enfim, que for adequado para aquele município, eu não tenho condições de impedir a construção. Mas eu tenho um plano estadual que pode dar indicativos, e o próprio plano municipal de resíduos sólidos, junto com o plano diretor, deve verificar o lugar mais adequado. Obviamente, não vamos construir uma usina de compostagem numa zona absolutamente adensada, que eu tenho população, ou uma zona que eu tenho algumas características, como rios, enfim, áreas de preservação permanente, que possam prejudicar. Mas eu não vou poder impedir completamente por meio de um uso de um plebiscito, por exemplo. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, embora exista essa amplitude, essa possibilidade, de que forma nós poderemos utilizar, respeitando o exercício das outras competências constitucionais. Aqui, avançando mais um pouco, vou finalizar, porque temos apenas meia hora e o tema é empolgante, a questão da possibilidade da utilização desses instrumentos, falando um pouquinho das audiências públicas. E aqui, se os senhores forem verificar, o grande problema é que o ordenamento jurídico como um todo não traz uma disciplina específica das audiências públicas. Elas não são utilizadas como privilégio aqui no desenvolvimento urbano. Em outras ocasiões, no meio das agências de telecomunicações, enfim, no meio ambiente, por ocasião do licenciamento, elas sempre foram utilizadas. Resoluções do CONAMA trazem uma disciplina básica. Mas o que é importante nós verificarmos? Será que eu tenho no ordenamento jurídico princípios que podem dar um indicativo de como elas devem funcionar? As resoluções dos conselhos da cidade também. E com isso eu posso utilizar como patamar mínimo para as leis municipais do município ou determinados decretos, esmiuçando as previsões de leis, possam dar uma conotação importante e produtiva e no mais, que possa obedecer uma série de requisitos para que a audiência pública não funcione como algo pro forma. Então eu estabeleço a maneira como ela deve ser divulgada, qual a antecedência, que ela seja realizada em períodos em que todos possam participar, obviamente não na quarta-feira de cinza de carnaval, porque isso do ponto de vista da eficiência ou da razoabilidade do princípio constitucional não tem nenhum sentido. Que possamos registrar a motivação do próprio ato, de como ela deve contribuir, o que foi registrado,
todos os setores, em atas ou em todos os meios tecnológicos que nós temos à disposição, a resolução 25 do Conselho das Cidades já traz uma diretriz básica. Podemos aproveitar esse repertório. Até eu trouxe aqui, fazendo uma pesquisa, descobri que no município de São Paulo, vários decretos trataram da regulamentação das audiências públicas por ocasião da elaboração do orçamento participativo. Desde 2010, desde a gestão passada, um decreto regulamentador, trazendo alguns apontamentos para que elas possam ter uma disciplina e efetivamente sejam questionadas caso não apresentem esses requisitos. O plano diretor de São Paulo teve um grande avanço nesse sentido, porque, do ponto de vista da obrigatoriedade, todo mundo acaba obedecendo, porque o próprio Estatuto da Cidade, os senhores sabem, no artigo 40, determina, sob pena dele não ser válido, a lei pode ser questionada a sua inconstitucionalidade. Mas o problema maior é como ela se desenvolve, o procedimento. E o primeiro plano, a primeira proposta de revisão na gestão anterior, no ano de 2010, pecou por essa falha. Por quê? Várias discussões foram realizadas no âmbito das subprefeituras, mas no âmbito geral da cidade de São Paulo, apenas foram realizadas 4 audiências públicas. Não precisa fazer um grande exercício para saber que São Paulo tem uma magnitude que jamais poderia se contentar com apenas 4 audiências regionais. Foi proposta uma ação por organizações governamentais, Defensoria Pública estava no colo, uma ação civil pública, para que pudesse parar de tramitar este plano com a obrigação de fazer audiências públicas corretas. E o que acabou acontecendo? O juiz da Quinta Vara, se não me engano, da Fazenda Pública, acabou sustando o trâmite, porque foi verificado vício no sentido da participação. Era previsto apenas 2 minutos para que cada um dos representantes de associações ou cidadãos pudessem manifestar. E até a sentença trouxe uma divagação interessante a respeito da pertinência de um tema tão exíguo, de um tempo tão exíguo. Eu não teria condição nenhuma em 2 minutos de falar alguma coisa pertinente. Outra questão que foi suscitada, além do número de audiências insatisfatório, foi o fato de não ter campanhas, divulgação ampla, ninguém estava sabendo disso. E mais, todas as propostas que foram formuladas não passaram por uma devolutiva, uma reflexão, no sentido de saber o que foi apropriado ou não pelas autoridades. O que foi interessante agora, pela nova proposta do prefeito atual, foi uma ampliação significativa dessa participação por meio das audiências, porque este projeto foi arquivado e foi realizado um calendário bem extenso e bem interessante, que começou no âmbito do Poder Executivo, passando pela Câmara, o ano todo, que começou o ano passado, desde o mês de abril até o mês de dezembro. E aqui foram realizadas 4 etapas, não com uma discussão isolada apenas com o plano diretor, envolvendo a lei de desocupação do solo, de parcelamento. E aqui eu trouxe apenas para compartilhar que foi desenvolvida a seguinte metodologia. A primeira etapa foi feita uma avaliação temática de todas as leis. Tivemos ampla divulgação. Interessantíssimo que aqueles que não pudessem participar em loco teriam a transmissão ao vivo em vídeos para acompanhar o momento da audiência pública. É uma ideia interessante para que a gente amplie a participação popular. A gente tem uma série de recursos desse tipo. Então, pode ser pensado como estratégia. Segunda etapa. Após essa avaliação temática, oficinas de levantamento de propostas e contribuições, com ampla participação. Então, os locais eram divulgados no site da Prefeitura, quais seriam os temas a serem tratados. Na sequência, a sistematização dessas propostas. E a quarta etapa, a devolutiva e a discussão, para efetivamente saber, olha, dentro de todo esse processo, o que a população sugeriu e agora o que a Prefeitura vai se apropriar junto com a Câmara dos Vereadores. Então, claro, não é um modelo, não estou aqui defendendo São Paulo como modelo, mas apenas uma contribuição que ampliou toda aquela participação que havia sido afastada por ocasião de uma sentença de primeira instância, mas eu digo para os senhores que no tribunal foi reformada, aí ficou um período sem a discussão e afastou completamente pela nova gestão. Então também precisamos ter um cuidado, por vezes,
o próprio tribunal não funciona ainda com essa amplitude. Enfim, nós temos uma esperança que o próprio presidente atual tem uma atuação maciça, o José Renato Nalini, nesta área de ambiental e urbanístico, portanto, pode oxigenar um pouquinho, tratar um pouco mais dessas questões. Enfim, eu queria até trazer, eu acho que o tempo é uma única experiência, apenas para finalizarmos a questão do desafio, para mostrar que eu estou trazendo uma série de questões otimistas, mas ainda temos alguns retrocessos. E aí eu finalizo a minha fala, porque o ano passado enfrentamos uma questão interessante a respeito da participação popular e até vivenciei o que foi realizada no meu bairro. E nessa área, nós tivemos, era um grande terreno em que um engenheiro tinha uma idealista, ele acabou suscitando a possibilidade das pessoas olharem aquela grande área para poder opinar, será que aqui seria legal construir um prédio ou poderíamos pensar em termos de uma biblioteca, de um parque? E na realidade, durante muitos anos essa área ficou sem nenhum aproveitamento até que o empreendimento foi aprovado. E a rua é extremamente adensada, o trânsito é horrível, e o que acaba acontecendo? O pessoal queria evitar, e até a própria população, mais um prédio dentro de toda essa característica. Isoladamente, este engenheiro acabou adotando uma ideia de que todo morador que passasse por essa área tinha uma atividade lúdica de escrever a criança ou o morador uma figura, alguma coisa que poderia ser aquela construção. E, enfim, ele começou a ganhar uma certa repercussão, mas a luta foi sozinha. Por quê? Quando ele começou, inclusive, a descobrir algumas questões ambientais que poderiam impedir a expedição da licença, mas aquilo foi revertido no judiciário, até que a construtora, quando conseguiu todas as licenças necessárias, entrou na Câmara de Direito, primeiro na primeira instância, tratando do direito civil da questão, com grandes advogados nessa área, impedindo esta pessoa de se manifestar, porque, segundo eles, ele atrapalhava, inclusive, a venda do empreendimento, criando uma combinação para que ele pudesse se manifestar num raio de 1 ou 2 quilômetros, sob pena de um pagamento de multa. E isso efetivamente ocorreu. No tribunal, essa sentença foi confirmada. Mas temos uma esperança. Eu lembro que eu até conversei com ele na ocasião, que suscitava a possibilidade dele participar, envolver a população com uma audiência pública, porque, gente, nós pensamos isso aqui no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, mas eu tive notícias no âmbito internacional, por exemplo, na Inglaterra, que é muito comum a abertura de qualquer licença para a construção de um empreendimento mediante consulta pública da população local. E aqui nós verificamos isso como se fosse algo de outro mundo, que não, eu tenho um interesse privado. Nada, inclusive o interesse dele não era vamos combater o interesse privado, os representantes de Secov, não é isso. Mas vamos fazer uma maneira que tenha um desenvolvimento sustentável, que possa comportar isso. Essa discussão nem se pautou. Mas a esperança é a seguinte: no Conselho Participativo, fiquei sabendo recentemente que ele foi eleito um dos conselheiros. Então, portanto, a luta continua. Sua participação efetivamente pode não ter tido frutos de forma isolada, mas ele vai ganhar uma repercussão no âmbito dos conselhos que funcionam junto às subprefeituras. Agradeço mais uma vez a oportunidade e desculpa que ter ultrapassado um pouquinho os minutos. Muito obrigado.